A Wehrmacht precisava da Ucrânia para não morrer de fome. A Ucrânia queimou antes de cair. A Wehrmacht morreu de fome. Berlim, inverno de 1938. Sala de reuniões do Ministério da Economia do Reich. Mapas espalhados sobre a mesa, fumaça de tabaco subindo em espirais lentas, e um número que ninguém queria pronunciar em voz alta: 40 milhões de barris. Não era petróleo. Era o déficit anual de alimentos da Alemanha. O problema não era novo. Desde 1870, quando a Alemanha deixou de ser exportadora para se tornar importadora de grãos, o país carregava uma vulnerabilidade silenciosa. A industrialização criou cidades. As cidades criaram bocas para alimentar. E a terra alemã simplesmente não produzia o suficiente. Em 1933, quando os nazistas assumiram o poder, a Alemanha era 80% autossuficiente em culturas básicas. 20% faltavam. 20% que precisavam vir de algum lugar. E 20% em uma nação de 70 milhões de pessoas não é um número, é uma sentença. Hitler conhecia esse número melhor do que qualquer general conhecia suas divisões. Ele tinha vivido o inverno de 1916, quando o bloqueio naval britânico transformou a Alemanha em um cemitério silencioso. Não houve batalhas nas ruas, não houve tanques destruindo casas, apenas fome. Fome que matava devagar, que transformava crianças em espectros e adultos em cadáveres ambulantes. No verão de 1917, as rações caíram para 1.000 calorias por dia. O corpo humano adulto precisa de 3.000. A matemática era simples, a morte inevitável. 763 mil civis alemães morreram de fome durante a Primeira Guerra Mundial. Não por falta de plantio, não por seca ou praga, por bloqueio. A Royal Navy fechou o Mar do Norte e a Alemanha sufocou sem disparar um único tiro em seu próprio território. Em 1918, quando o armistício foi assinado, a população urbana alemã não comemorou. Estava fraca demais para isso. Hitler jurou que aquilo nunca mais aconteceria. Mas em 1938, sentado naquela sala em Berlim, ele sabia de algo que poucos entendiam. A Alemanha ainda estava morrendo de fome. Só que desta vez, devagar. 17% de déficit. 75 mil quilômetros quadrados de terras agrícolas faltando. E cada vez que ele olhava para o mapa da Europa, seus olhos paravam no mesmo lugar. Ucrânia. A Terra Negra. O Chernozem. 50% do território ucraniano coberto pelo solo mais fértil do planeta. Um solo tão rico que bastava jogar sementes e esperar. Trigo, centeio, cevada, girassol. A Ucrânia não era um país. Era um celeiro com fronteiras. E Hitler a queria. Não por ideologia. Não por raça. Por fome. Mas aqui está a parte que a história oficial sempre embaralha. Hitler transformou a fome em ideologia. E a ideologia em arma. Em 1936, durante um discurso privado, ele disse algo que raramente foi registrado. A Alemanha precisa da Ucrânia para que ninguém possa nos fazer morrer de fome novamente como na última guerra. Lebensraum, espaço vital. O conceito havia sido criado por Friedrich Ratzel em 1901, muito antes de Hitler nascer. A ideia era simples. Nações precisam de território para sobreviver. Não por ganância, por necessidade. Ratzel olhava para a biologia, via espécies competindo por habitat e aplicava isso aos estados. Sobrevivência do mais forte. Darwin vestido de geopolítica. Hitler leu Ratzel na prisão em 1924, enquanto escrevia Mein Kampf. Ele entendeu algo que muitos não perceberam. Lebensraum não era filosofia. Era aritmética. 70 milhões de alemães. 20% de déficit alimentar. Solução: expandir para o leste. Mas havia um problema. A Ucrânia não estava vazia. E a União Soviética não ia entregá-la de presente. Então Hitler fez algo genial e monstruoso ao mesmo tempo.
Ele transformou uma necessidade econômica em justificativa racial. Se a Alemanha precisava da Ucrânia, e a Ucrânia estava cheia de eslavos, bastava declarar que eslavos eram Untermenschen, sub-humanos, inferiores, dispensáveis. Não foi acidente. Foi design. Porque se você aceita que eslavos são biologicamente inferiores, aceita também que alemães têm direito biológico superior à comida. E se alemães têm direito superior, então matar eslavos de fome não é crime. É hierarquia natural. É seleção. É Darwin aplicado ao trigo. Hitler nunca escondeu isso. Em suas conversas privadas, registradas por Martin Bormann, ele comparou eslavos a peles vermelhas da América. Há apenas um dever, disse ele, germanizar este país pela imigração de alemães e olhar para os nativos como Redskins. A fome, portanto, não era apenas consequência da guerra, era ferramenta de limpeza étnica. Matar eslavos de fome liberava a terra para alemães e alimentava alemães ao mesmo tempo. 2 objetivos com uma única política. Essa fusão entre necessidade econômica e ideologia racial é o que torna o nazismo tão particularmente horrível, porque genocídio virou logística, e logística virou genocídio. 1º de setembro de 1939, a Wehrmacht invade a Polônia. 2 dias depois, a Grã-Bretanha e a França declaram guerra, e imediatamente, como um reflexo histórico, a Royal Navy fecha o Mar do Norte. Outra vez, o pesadelo de 1914 voltava. Só que desta vez, a Alemanha estava preparada. Pelo menos era o que Hitler acreditava. O Reich controlava a Áustria, a Tchecoslováquia e parte da Polônia. Tinha acordos comerciais com a Romênia, Hungria e Bulgária. Importava grãos do leste, carne da Dinamarca e laticínios da Holanda. O sistema funcionava, mas funcionava mal. E todos sabiam disso. Em setembro de 1936, Hitler havia lançado o plano de 4 anos, colocando Hermann Göring no comando. O objetivo era simples: tornar a Alemanha autossuficiente em 4 anos. Autarquia total. Não depender de ninguém, nem de comida, nem de petróleo, nem de borracha, nem de aço. Göring aceitou o cargo com entusiasmo e fracassou espetacularmente. O plano de 4 anos produziu combustível sintético, borracha sintética, substitutos para café, margarina feita de carvão, mas não produziu autossuficiência. Em 1939, a Alemanha ainda importava 1/5 de seus alimentos. E Göring sabia disso. Todos sabiam. Mas Göring tinha um problema maior. Ele não controlava a política alimentar do Reich. Essa estava nas mãos de outro homem, Richard Walter Darré. Darré era o ministro da Alimentação e Agricultura desde 1933. Ideólogo do sangue e solo, Blut und Boden, ele acreditava que a raça alemã estava enraizada na terra, que camponeses alemães eram racialmente superiores porque trabalhavam a terra alemã, e que a industrialização era uma doença judaica que estava matando a alma germânica. Hitler adorava a retórica de Darré, mas odiava seus resultados, porque Darré era um romântico agrário em um país que precisava de trigo industrial. Ele queria pequenas fazendas familiares. Hitler precisava de fazendas coletivas gigantes na Ucrânia. E foi aí que entrou Herbert Backe. Backe era o número 2 de Darré, secretário de Estado. Mas ao contrário de Darré, Backe não era um filósofo, era um tecnocrata. Filho de alemães nascido na Rússia, ele tinha estudado economia agrícola na Universidade Técnica de Hannover. Sua tese de doutorado, rejeitada inicialmente e depois autopublicada, era sobre a economia cerealista russa. Ele conhecia a Ucrânia, conhecia o Volga, conhecia os números, e Backe entendeu algo que Darré nunca entenderia. A Alemanha não seria salva por pequenos camponeses cultivando batatas. Seria salva roubando grãos em escala industrial. Em 1939, Backe começou a se aproximar de Heinrich Himmler e da SS. Darré estava politicamente enfraquecido. Göring
estava ocupado demais com o plano de 4 anos. E Himmler estava planejando algo maior. Generalplan Ost, o Plano Geral para o Leste. Generalplan Ost era o projeto de colonização nazista. Depois da vitória sobre a União Soviética, 31 milhões de eslavos seriam deportados para a Sibéria ou mortos. A Polônia e a Ucrânia seriam esvaziadas. E alemães seriam reassentados nas terras conquistadas. Mas para que isso funcionasse, alguém precisava resolver um problema logístico. Como matar 31 milhões de pessoas sem gastar balas? Resposta: fome. E quem entendia de fome em escala industrial era Herbert Backe. Himmler, Backe e Göring formaram uma aliança estranha. Himmler queria limpar racialmente o leste. Göring queria recursos para o plano de 4 anos. Backe queria grãos para alimentar a Alemanha. E os três entenderam que podiam conseguir tudo isso com uma única política: matar eslavos de fome, roubar a comida deles, alimentar alemães. Simples, eficiente, monstruoso. Mas havia uma quarta figura na disputa: Alfred Rosenberg. Rosenberg era o ideólogo-chefe do Partido Nazista. Em 1941, Hitler o nomeou ministro dos territórios ocupados do leste. Teoricamente, ele comandaria a Ucrânia conquistada, mas Rosenberg tinha uma visão diferente. Ele acreditava que ucranianos deveriam ser tratados como aliados contra os russos, que a Ucrânia deveria ter alguma autonomia, que eslavos não eram todos iguais. Hitler ouviu Rosenberg educadamente e o ignorou completamente, porque Rosenberg pensava em política. Hitler pensava em trigo. E quando a guerra começou, foi Backe, não Rosenberg, não Darré, não Göring, quem desenhou a política alimentar para o leste. Porque Backe entendia o que os outros não queriam admitir. A Alemanha precisava de comida mais do que precisava de aliados. E se a escolha era entre alimentar alemães ou alimentar ucranianos, a resposta era óbvia, pelo menos para um nazista. 2 de maio de 1941. Reunião de secretários de Estado em Berlim. O tema: preparação logística para a invasão da União Soviética. Entre os presentes, Herbert Backe. E os números que ele colocou na mesa eram tão frios que pareciam vir de um açougue, não de um ministério. A Wehrmacht não poderia ser abastecida da Alemanha se invadisse a União Soviética. As linhas de suprimento seriam longas demais. As ferrovias russas tinham bitola diferente. O transporte rodoviário era insuficiente. A solução, segundo Backe, era óbvia. O exército alemão teria que se alimentar da terra soviética, viver da terra, requisitar grãos, confiscar gado, esvaziar silos. Mas havia um problema matemático. Se a Wehrmacht tomasse a comida dos soviéticos, quem alimentaria a população soviética? A resposta de Backe foi dita em voz alta, registrada em ata e repetida 3 semanas depois em outro documento produzido por Hans-Joachim Rieke, chefe da seção agrícola do Comando Econômico Leste. Muitas dezenas de milhões de pessoas neste país se tornarão supérfluas e morrerão, ou terão que emigrar para a Sibéria. Supérfluas. 20 a 30 milhões de pessoas, mortas de fome, por planejamento, por necessidade logística, não como efeito colateral, como condição de possibilidade. O Hungerplan, o plano da fome, não era um nome oficial, era o apelido que historiadores dariam décadas depois. Mas o plano era real, tinha metas, tabelas, cálculos de calorias, e tinha uma hierarquia racial explícita. Alemães receberiam 2.613 calorias por dia, poloneses 699, judeus 184. 184 calorias, 7,5% do necessário para sobreviver. Essa hierarquia não era acidental, era a expressão matemática da ideologia nazista. Cada número era uma declaração racial. Alemães no topo, eslavos no meio, judeus no fundo. E a distância entre os números era a distância entre vida e morte. Porque aqui está o que o Hungerplan realmente significava.
Genocídio como ferramenta econômica. Bach não estava apenas matando eslavos por ódio racial. Estava matando eslavos para liberar calorias. Cada ucraniano morto de fome era um alemão que poderia comer. Cada judeu eliminado do gueto era um soldado alemão que teria ração extra. A fome virou moeda. E a vida humana, custo operacional. Göring aprovou o plano. Himmler aprovou o plano. Hitler aprovou o plano. E em 22 de junho de 1941, a Operação Barbarossa começou. 3 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira soviética. 3.000 tanques. 2.500 aviões. A maior invasão da história. O objetivo oficial, destruir o bolchevismo. O objetivo real, não morrer de fome. Hitler nunca escondeu isso de seus generais. Em uma reunião antes da invasão, ele foi claro. A guerra só pode continuar se toda a Wehrmacht for alimentada da Rússia no terceiro ano da guerra. Não era ideologia, era sobrevivência. Mas Joseph Stalin também sabia jogar o jogo da fome. No mesmo dia da invasão, ele foi ao rádio e deu uma ordem que seria repetida em cada frente, em cada cidade, em cada vilarejo que a Wehrmacht tentasse tomar. Em caso de retirada forçada das unidades do Exército Vermelho, todo o material circulante deve ser evacuado. O inimigo não deve receber um único motor, um único vagão ferroviário, nem uma única libra de grãos ou galão de combustível. Terra arrasada. Queimar tudo, destruir tudo, matar o gado, explodir as pontes, dinamitar as fábricas, inundar as minas e principalmente incendiar os campos de trigo. Stalin entendeu algo que Hitler recusava aceitar. Se a Alemanha precisava da Ucrânia para sobreviver, bastava destruir a Ucrânia para matar a Alemanha. Em 18 de agosto de 1941, um coronel do NKVD, chamado Boris Zepov, recebeu uma ordem direta de Stalin: explodir a barragem de Dnipro, a maior usina hidrelétrica da Europa, situada no coração da Ucrânia. 20 toneladas de explosivos foram plantadas na estrutura. Às 20 horas, a barragem explodiu. A onda destruiu vilas inteiras. Milhares de civis morreram afogados. Soldados soviéticos que cruzavam o rio foram engolidos pela água. As estimativas variam de 3.000 a 100.000 mortos. Ninguém contou os corpos. Os alemães observaram a explosão através de binóculos do outro lado do rio. Não sofreram uma única baixa. Mas a mensagem estava clara. Se a Wehrmacht queria a Ucrânia, teria que pegá-la em cinzas. E foi o que aconteceu. Quando as forças alemãs finalmente ocuparam a Ucrânia no outono de 1941, encontraram 32.000 empresas industriais destruídas, ferrovias sabotadas, torres de energia derrubadas, campos queimados, silos vazios. O material circulante havia sido evacuado para os Urais. 4 milhões de civis ucranianos foram deportados para o interior da Rússia, muitos morrendo no caminho. A colheita alemã na Ucrânia, ocupada em 1941, foi de apenas 13 milhões de toneladas, muito abaixo do esperado. Em 1942, caiu para 11,7 milhões. A administração alemã só conseguiu semear 3/4 da área pré-guerra. Fertilizante era inexistente. O rendimento por hectare caiu de 2.200 quilos para 1.500. 32% de queda. A Ucrânia existia, mas não alimentava ninguém. E aqui está a ironia que Bach nunca previu. O Hungerplan funcionou. 4,2 milhões de soviéticos morreram de fome entre 1941 e 1944. Judeus foram exterminados nos guetos. Prisioneiros de guerra soviéticos morreram aos milhares nos campos alemães. 3,3 milhões de 5,7 milhões capturados. Taxa de mortalidade, 58%. Mas a Alemanha não foi salva, porque matar pessoas não cria comida. Apenas libera calorias temporariamente. E quando você destrói o sistema agrícola de um país inteiro para roubar sua comida, você destrói também sua capacidade de produzir comida no futuro. Bach era um tecnocrata.
mas não entendeu a diferença entre pilhagem e produção, e a Wehrmacht pagaria o preço. Verão de 1942. Hitler olha para o mapa e vê o que seus generais relutam em admitir. Barbarossa falhou. Moscou não caiu. Leningrado resistiu. E a Wehrmacht estava longe, muito longe, de garantir os grãos necessários para passar por 1943. Mas ainda havia uma chance. O Cáucaso, os campos de petróleo de Baku, e no caminho, o rio Volga, a artéria de transporte que levava petróleo e grãos do sul da Rússia para Moscou. Se a Wehrmacht pudesse cortar o Volga, poderia estrangular a União Soviética e, de quebra, impedir que os grãos do Cáucaso chegassem ao Exército Vermelho. Stalingrado. A cidade tinha esse nome por acaso, mas o simbolismo não passava despercebido. Capturar a cidade que levava o nome de Stalin seria uma vitória de propaganda. Mas a verdadeira razão era logística. Stalingrado controlava o Volga, e o Volga controlava a comida. Hitler ordenou que o 6º Exército, sob comando do general Friedrich von Paulus, tomasse a cidade a qualquer custo. E Paulus tentou. Agosto de 1942. A Wehrmacht avança. Setembro, a batalha começa. Outubro, 90% da cidade está em mãos alemãs. Os soviéticos resistem em uma faixa de 1.000 metros na margem oeste do Volga. A Luftwaffe bombardeia sem parar. Cada rua vira uma trincheira. Cada prédio, uma fortaleza. E enquanto isso, os alemães descobrem algo que nenhum manual tático havia previsto. É impossível alimentar um exército que luta casa por casa. 700 toneladas de suprimentos por dia. Era isso que o 6º Exército precisava. Combustível, munição, comida. Mas as prioridades eram claras. Primeiro combustível, depois munição, por último comida. Soldados alemães começaram a emagrecer. Novembro. Os soviéticos lançam a Operação Uranus. 2 exércitos cercam Stalingrado. 270.000 soldados alemães ficam presos dentro de um bolsão. Hitler ordena: resistir, não recuar. A Luftwaffe vai reabastecer por via aérea, mas a Luftwaffe não consegue. Aviões são abatidos. O inverno chega. E dentro de Stalingrado, os soldados alemães comem menos a cada dia. As rações caem. O frio aumenta. E o 6º Exército, que deveria garantir os grãos do Volga, começa a morrer de fome. Em fevereiro de 1943, Paulus se rende. 91.000 soldados alemães são capturados. Apenas 6.000 voltariam para casa. A Wehrmacht queria o Volga. O Volga a engoliu. E em Berlim, as brigas internas começaram. Rosenberg culpou Bach por tratar ucranianos como inimigos em vez de aliados. Göring culpou a Wehrmacht por não tomar Stalingrado rápido o suficiente. Himmler culpou todos por não serem suficientemente brutais. E Bach, silenciosamente, começou a entender que seus cálculos estavam errados. Mas ele não parou. Porque em 1943, pela primeira vez desde o início da guerra, as rações alemãs foram aumentadas. A pilhagem finalmente estava funcionando. 7 milhões de toneladas de grãos foram extraídos da União Soviética. 600.000 toneladas de carne. 150.000 toneladas de óleos comestíveis. Alemães comiam melhor, enquanto ucranianos morriam. Bach foi promovido. Em 1942, Darré foi afastado do Ministério da Alimentação. Bach assumiu como ministro de facto e continuou implementando o Hungerplan, até que a Ucrânia começou a queimar pela segunda vez. Stalingrado marcou o fim da ilusão. A partir dali, a Wehrmacht não avançaria mais, só recuaria. E a cada quilômetro perdido, a Alemanha perdia o acesso aos territórios que a alimentavam. Polônia, Ucrânia, Romênia, França, Bélgica, Holanda. 40% da comida consumida por civis e militares alemães vinha desses territórios ocupados. Quando o Exército Vermelho começou a reconquistar o leste, em 1943, a Alemanha começou a passar fome novamente. As rações caíram.
Em maio de 1944, um civil alemão recebia 12.450 gramas de pão por mês. Em agosto, 9.700. Em dezembro, 8.900. Em abril de 1945, 3.600. 71% de queda. Carne seguiu o mesmo caminho. De 1.900 gramas para 550. Ninguém conseguia viver com as rações oficiais. O mercado negro explodiu. Gangues de trabalhadores estrangeiros fugitivos vendiam comida em tiroteios com a Gestapo. Doenças relacionadas à desnutrição dispararam. Tuberculose, tifo, disenteria. A Alemanha estava morrendo. Outra vez. Do mesmo jeito. E as disputas internas se intensificaram. Göring, que havia prometido autarquia em 4 anos, estava politicamente destruído. Himmler, obcecado com Generalplan Ost, percebia que não havia mais leste para colonizar. Rosenberg, marginalizado desde o início, assistia ao colapso de sua visão de uma Ucrânia aliada. E Backe, ministro da alimentação de um país faminto, enfrentava o que todo tecnocrata teme: a realidade provando que seus números estavam errados. Porque cada grão roubado da Ucrânia criava um partizan soviético. Cada silo esvaziado alimentava a resistência. E cada civil morto de fome no leste se tornava um fantasma que assombrava as linhas de suprimento alemãs. Guerrilheiros explodiam pontes, sabotavam ferrovias, atacavam comboios. A Wehrmacht queria viver da terra soviética. A terra soviética a devorou viva. E então chegou 1944, 20 de agosto. Ofensiva soviética, Jassy-Kishinev. 1 milhão de soldados do Exército Vermelho avançam sobre a Romênia. 380.000 baixas alemãs em 2 semanas. 23 de agosto. O rei Miguel da Romênia derruba o governo pró-nazista de Ion Antonescu. A Romênia muda de lado. 24 de agosto. O Exército Vermelho entra em Ploeste. A torneira fecha. Não apenas a do petróleo. A dos grãos também. A Romênia era um dos últimos celeiros do Reich. E agora estava nas mãos dos soviéticos. A partir daquele dia, a Wehrmacht começou a morrer de verdade. Não apenas de balas, de fome. Dezembro de 1944. Ofensiva das Ardenas. A última grande aposta de Hitler. Divisões Panzer avançam na Bélgica. Mas em 3 dias, os tanques param. Não por falta de munição, por falta de combustível. Março de 1945. Soldados alemães na frente oriental puxam caminhões com bois. Tanques Tiger são abandonados à beira das estradas com placas improvisadas, sem gasolina. E em Berlim, nos porões do Ministério da Alimentação, as rações caem para níveis que nem Herbert Backe havia planejado para os supérfluos. Abril de 1945. Backe é capturado pelos britânicos. Será julgado em Nuremberg. Mas em 6 de abril de 1947, antes do julgamento, ele se enforca na prisão. Ele sabia o que havia feito. E sabia que não havia matemática que justificasse. Porque no fim, a fusão entre economia, raça e logística que ele havia arquitetado tão friamente revelou sua verdadeira natureza. Não era ciência. Era barbárie disfarçada de planilha. Backe acreditava que poderia transformar genocídio em política alimentar, que poderia matar milhões para alimentar milhões, que hierarquia racial poderia ser traduzida em calorias. Mas descobriu tarde demais que fome não obedece ideologia e que você não pode roubar comida de um país que decide queimar seus próprios campos. A ironia final do Hunger Plan é simples. Ele matou 4,2 milhões de pessoas e não salvou uma única vida alemã. Porque no momento em que você transforma comida em arma racial, você destrói também sua própria capacidade de se alimentar. A guerra acabou em maio de 1945. 20 milhões de pessoas morreram de fome na Europa e na Ásia durante a Segunda Guerra Mundial. 4,2 milhões delas por causa do Hunger Plan.
Milhões de outras porque a pilhagem nazista destruiu os sistemas alimentares de países inteiros. E a Alemanha, que começou a guerra para não morrer de fome, terminou exatamente do jeito que Hitler jurou que nunca aconteceria. Com civis alemães comendo 1000 calorias por dia, crianças com raquitismo e um sistema alimentar em colapso total. A disputa entre Göring, Himmler, Backe e Rosenberg sobre quem controlaria a Ucrânia se revelou irrelevante, porque no fim, ninguém controlou a Ucrânia. A Ucrânia controlou a guerra. Stalin entendeu antes de Hitler: quem controla a comida controla o destino. E quando você não pode controlar a comida, queima ela. A ironia final é matemática, inevitável. Em 1945, os Estados Unidos produziam 4,5 milhões de barris de combustível sintético por dia. A Alemanha, 5.000. 900 vezes menos. A máquina de guerra mais eficiente da Europa morreu de sede e fome, porque queria roubar o celeiro mais fértil do continente. E o celeiro queimou antes de cair. A Wehrmacht precisava da Ucrânia para não morrer de fome. A Ucrânia queimou antes de cair. A Wehrmacht morreu de fome. Não existe ironia maior do que um predador que transforma fome em ideologia. Ideologia em genocídio, e genocídio em sua própria extinção.